A maldição das palavras que você diz todo dia, sem saber. Existe algo que talvez esteja te acompanhando há anos, algo que você mesmo invocou, sem perceber. Não foi uma oração, nem um pedido. Foi uma palavra, uma frase simples, daquelas que você diz no automático, no calor da frustração, no cansaço da rotina, na tentativa de se explicar, se justificar ou apenas se encaixar. Eu sou difícil de lidar. Minha vida nunca dá certo. Isso é típico de mim mesmo. Pode parecer bobeira, mas a Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que você tem falado tem gerado o quê? Nesse vídeo, você vai descobrir como expressões cotidianas, que parecem inocentes, estão carregadas de maldição. Palavras que você mesmo profere, sem saber, e que estão amarrando seu destino, travando suas promessas e alimentando mentiras que o inferno quer que você continue repetindo. Não é superstição, é princípio espiritual. E, se você entender isso hoje, pode ser o começo de uma nova vida. Você já parou para pensar como a Bíblia trata a língua? Tiago 3 diz que ela é como um fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Um mal incontrolável, um veneno mortal. Forte, né? E sabe o que é pior? Esse poder não está na boca do diabo, está na sua. Deus te deu autoridade criativa na fala. Gênesis mostra que o mundo foi formado por palavras. Jesus curava com palavras. E você, sem perceber, tem usado a mesma arma para ferir a si mesmo, todos os dias. E o pior, achando que está sendo apenas realista, sincero ou até engraçado. Mas na verdade, está se amaldiçoando, amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando seu lar. E o que o céu quer fazer na sua vida, muitas vezes, fica travado, porque a sua boca não está concordando com a palavra de Deus. Está concordando com o inferno, o poder invisível das palavras. Agora que você entendeu que a língua carrega poder, e não é um poder qualquer, mas um princípio espiritual que opera todos os dias, chegou a hora de abrir os olhos para aquilo que talvez você vem dizendo, e que tem sido a raiz de tanta dor, atraso e confusão. Vamos falar de frases, daquelas que parecem bobas, frases que você ouviu a vida inteira e acabou absorvendo como verdade. Frases que o mundo romantizou, que a cultura normalizou, mas que no reino de Deus são declarações perigosas. Por exemplo, isso é sorte, eu nunca tenho sorte. Parece só uma reclamação. Não, é uma sentença de escassez que você está liberando sobre sua vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8:28. Então, quando você diz que nunca tem sorte, está negando a promessa de um pai que já garantiu o cuidado até nos detalhes. Percebe o conflito? E tem mais. Eu sou burro mesmo, esqueço tudo. Quantas vezes você já disse isso rindo? Ou com vergonha de errar algo simples? Mas deixa eu te lembrar. Provérbios 23:7 afirma que, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Ou seja, você se torna aquilo que acredita ser. A forma como você se nomeia tem peso espiritual. O inferno não precisa te destruir, se consegue fazer você mesmo se destruir com suas palavras. Outra clássica: meu filho é impossível. Essa criança vai me matar do coração. Parece exagero, mas em vez de abençoar seus filhos com palavras de vida, você está plantando sobre eles rótulos espirituais. Tiago 3 diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. E isso não é só um alerta, é uma chave espiritual. Se você quer ver mudança nos seus filhos, no seu casamento, nas suas finanças, no seu futuro, essa transformação começa pela forma como você fala sobre eles. Toda vez que sua boca concorda com a dor, com a derrota, com a mentira, você está dando legalidade para que aquilo permaneça. Você diz: meu filho é teimoso mesmo, e isso vai moldando a identidade dele. Você repete: esse casamento não tem mais jeito, e as palavras alimentam a distância. Você murmura:
Nada na minha vida dá certo, e cada frase é como uma barreira invisível que bloqueia o agir de Deus. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado agora. Quando você começa a declarar: meu filho é amado por Deus, esse lar vai ser restaurado. Deus é poderoso para mudar minha história. Sua fala se alinha com o céu, e o céu se move em resposta. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E se o que você ouve da sua própria boca é fé, esperança e verdade, a atmosfera da sua casa começa a ser transformada. A boca é a porta de entrada do que você crê, e também a chave para liberar o que Deus quer fazer. Como a maldição entra em nossas vidas. Tá preparado para virar essa chave? Porque agora nós vamos mergulhar na parte mais poderosa desse vídeo. Como quebrar o ciclo de maldição que vem sendo alimentado pelas suas próprias palavras. E não, isso não acontece só dizendo coisas positivas. Isso acontece quando você alinha sua boca com o céu e começa a declarar não o que sente, não o que parece, mas aquilo que Deus diz a seu respeito. Provérbios 15:4 afirma que a língua serena é árvore de vida. Ou seja, a forma como você fala pode plantar esperança no solo do invisível. E o primeiro passo para isso é se arrepender das palavras que têm alimentado destruição. Arrependimento mesmo do tipo: Senhor, me perdoa pelas vezes que amaldiçoei minha vida sem saber, pelas palavras de derrota, de raiva, de pessimismo, de rótulo, pelas vezes que usei minha boca para concordar com a dor e não com a tua vontade. Esse tipo de oração destrava o espiritual, porque Deus não nos chamou para sermos eco da derrota, mas voz profética do propósito. A segunda chave é vigiar intencionalmente o que você diz. Sim, é vigilância ativa. É parar de dizer, isso sempre acontece comigo, e começar a declarar, tudo coopera para o meu bem, mesmo quando parece o contrário. É deixar de dizer, não tenho cabeça para isso, e dizer, tenho a mente de Cristo. É sair do não vou dar conta e começar a repetir, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Isso não é autoajuda, é Bíblia. E se você acredita que a palavra é viva e eficaz, precisa entender que cada vez que você a declara com fé, algo começa a se mover no invisível. Sua boca tem poder criativo. E se ela anda criando caos, agora é hora de começar a criar propósito. Transformar maldição em bênção é possível, mas exige consciência, coragem e constância. Você vai precisar ir contra o hábito, contra a cultura, contra aquilo que é normal para muita gente, mas que você agora sabe que pode estar te aprisionando, o papel da fé e da palavra de Deus. Vamos agora trazer para a prática. Porque não adianta apenas reconhecer que tem falado errado. É preciso substituir. Você não vai mais repetir frases de maldição. Vai treinar sua boca para declarar vida, esperança e verdade. E não qualquer verdade, a verdade de Deus. Por exemplo, ao invés de dizer, nada dá certo para mim, que tal declarar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Você percebe a diferença? Uma frase puxa para a escuridão, para a impotência. A outra te ancora na presença de Deus. Agora pensa comigo. E se todo dia, antes de começar suas tarefas, você dissesse, hoje vai ser um dia de favor. Deus já preparou encontros, respostas e livramentos. Talvez você não sinta isso, mas sua boca não foi feita para declarar sentimentos. Ela foi feita para liberar fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. E a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o que você ouve da sua própria boca alimenta seu espírito. Suas palavras são sementes, e você vai colher o fruto delas, para a bênção ou para a ruína. Outra frase maldita: esse casamento não tem mais jeito. Isso é uma sentença de morte espiritual sobre uma aliança que Deus pode restaurar. Troque por, ainda que seja difícil, eu creio que Deus é poderoso para restaurar o que foi quebrado.
O amor não acabou, foi só sufocado, e Deus pode reacender. E quanto aos filhos, já ouviu alguém dizer: esse menino não tem solução, puxou o pai e mãe? Isso é uma maldição geracional sendo alimentada com palavras. Troque por: meu filho foi criado por Deus com um propósito, e mesmo que agora esteja perdido, o Senhor vai trazê-lo de volta. E se a frase for: eu nasci para sofrer, responda com a verdade de Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia não promete uma vida sem lutas, mas garante que há um propósito maior mesmo nas dores. E isso é importante demais para esquecer, porque muitas vezes a gente olha para o sofrimento e pensa: isso não devia estar acontecendo comigo. Mas a palavra nos mostra que até a dor tem um lugar no processo de Deus. E é nesse lugar escuro que nossas palavras mais importam. Quando você fala como Deus fala, mesmo que tudo à sua volta esteja desmoronando, a atmosfera muda. A nuvem pode continuar densa, mas dentro de você começa a nascer luz. Aos poucos, seu coração vai sendo curado, porque a sua boca está alimentando fé em vez de medo. E aí, acontece o que Jesus disse: do que está cheio o coração, disso fala a boca. Mas o contrário também é verdade. A boca também enche o coração. Quando você decide declarar vida, esperança e propósito, em vez de murmuração, vitimismo e culpa, você começa a reprogramar seu interior. A boca muda o coração, e o coração muda a direção da vida. É assim que um casamento à beira do fim encontra reconciliação. É assim que alguém em depressão começa a enxergar propósito novamente. É assim que quem estava parado volta a caminhar. Tudo porque resolveu abrir a boca não para reclamar, mas para profetizar. A mudança pode estar a uma frase de distância. Como alinhar suas palavras com Deus? Agora presta atenção, porque o que eu vou te revelar aqui talvez explique por que tanta coisa trava na sua vida. Existe um princípio espiritual que está ativo o tempo todo, e você pode estar ignorando. Quando você fala, o mundo espiritual escuta, e tanto o céu quanto o inferno reagem. É como se suas palavras fossem comandos. O problema é que muita gente vive liberando comandos destrutivos sem perceber. Quando você diz: isso sempre dá errado para mim, o inferno registra isso como autorização para continuar alimentando o ciclo do fracasso. Sim, autoridade espiritual é coisa séria, e a sua boca tem peso nesse tribunal invisível. Lembra de Mateus 12:36? De toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Isso não é exagero. Jesus estava nos alertando de que nenhuma palavra é neutra. Toda palavra ou constrói ou destrói. Toda palavra ou liga o céu ou dá espaço para o caos. E tem mais. Os anjos são ativados pela palavra de Deus. Salmos 103:20. Então, quando você declara versículos com fé, quando você fala alinhado com as promessas, o céu inteiro se movimenta. Mas quando você vive murmurando, reclamando e falando derrota, você silencia os anjos e abre portas para a opressão. E por que isso é ainda mais perigoso quando é feito em tom de brincadeira? Porque o inimigo não brinca. Ele usa até o que parece engraçado para estabelecer laços espirituais. Você diz rindo: eu sou azarado mesmo, minha vida é um caos, só me ferro. E pronto, a legalidade foi dada. A Bíblia diz em Provérbios 6:2: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Você entende isso? Palavras criam prisões invisíveis, e você pode estar preso por frases que disse no passado, sem nem perceber. Palavras que pareceram inofensivas na hora, ditas num momento de raiva, dor ou desânimo, mas que abriram portas espirituais para tristeza, escassez, medo ou divisão entrarem. Frases como: eu nunca vou ser feliz, esse casamento já acabou, eu nasci para sofrer, ninguém me entende, parecem só desabafos, mas no mundo espiritual são decretos.
É por isso que o inimigo tenta normalizar esse tipo de fala na cultura, porque ele sabe o poder que isso tem. Ele sabe que se conseguir controlar sua boca, ele controla o curso da sua vida. E ele faz isso de forma sutil, disfarçada, usando músicas, memes, conversas casuais, até conselhos que parecem bem intencionados, mas estão cheios de morte nas entrelinhas. A boa notícia? A autoridade do nome de Jesus é suficiente para quebrar qualquer maldição verbal, mesmo aquelas que você mesmo lançou sem querer. Mas você precisa decidir. Vai continuar repetindo o que sente, o que a cultura diz, o que a dor te ensina? Ou vai alinhar sua boca com a palavra que cura, restaura e liberta? O mundo espiritual está ouvindo. Anjos e demônios reagem ao som da sua voz. Toda declaração carrega um peso. Toda frase é uma semente. E o seu futuro vai ser exatamente o que você planta hoje com o que sai da sua boca. Tudo começa, e pode recomeçar, pela forma como você escolhe falar. O impacto físico e emocional das palavras que você declara todos os dias. Agora, a gente vai mergulhar numa parte que muita gente ignora. O impacto físico e emocional das palavras que você declara todos os dias. E não, isso não é só psicológico, é espiritual e biológico ao mesmo tempo. Estudos científicos já comprovaram que palavras têm poder de alterar o funcionamento do cérebro, da pressão arterial e até da imunidade. Quando você repete frases como "tô cansado dessa vida", "eu não aguento mais", "minha cabeça vai explodir", você não está só expressando o que sente. Você está ativando gatilhos neurais e hormonais que mandam sinais para o seu corpo inteiro reagir como se estivesse sob ataque. E o que acontece? Crises de ansiedade, palpitações, insônia, dores crônicas, queda de cabelo, alterações no intestino. Tudo isso pode ter uma raiz nas palavras que você mesma planta. Provérbios 17:22 já dizia: "O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos." Ou seja, até seus ossos sentem o impacto de uma alma encharcada por palavras negativas. E se o corpo sente, imagina o coração. A mente, muita gente vive em depressão e pensa que é só químico. Mas por trás disso, existe um ambiente alimentado por frases que minam a esperança. Cada vez que você diz, "não vai melhorar nunca", é como se você empurrasse a própria alma para dentro de um quarto escuro. Agora pensa isso repetido por semanas, meses, anos. Seu corpo entra em modo de sobrevivência, sua mente adoece e o espírito começa a se calar. Por isso, a mudança de fala não é só espiritual, é terapêutica, é restauradora, é necessária. Quando você começa a declarar vida, mesmo em dias difíceis, algo começa a se reorganizar dentro de você. Seu cérebro entende que existe esperança. Seu corpo reage com alívio. Seu espírito se fortalece. E aí começa um ciclo novo, o ciclo da cura. Isaías 57:19 diz: "Crio o fruto dos lábios, paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os curarei." Deus cura a partir do que você fala, mas para isso você precisa limpar a fonte, porque não dá para esperar águas doces de uma fonte amarga. E tudo isso começa pela língua. O exemplo supremo do poder da palavra, Jesus Cristo. Agora vamos entrar em algo essencial. O exemplo supremo do poder da palavra, Jesus Cristo. Ele não apenas falava palavras, ele falava com autoridade divina, criando realidades. Quando Jesus disse para a tempestade, "Acalma-te, pega na tua barca e cala-te", Marcos 4:39, não foi só uma fala simbólica, foi uma ordem que o universo obedeceu. A natureza respondeu porque ele tinha a palavra do poder. E essa palavra não era vazia, era carregada de intenção, fé e alinhamento perfeito com o Pai. E sabe o que mais? Jesus sempre falava para construir, restaurar e liberar vida. Ele não condenava ninguém com palavras, mas libertava multidões apenas com a força do que saía da boca dele.
Um exemplo poderoso é quando Jesus olhou para a filha de Jairo e disse: "Menina, eu te ordeno, levanta-te." Marcos 5:41. Em um instante, a vida voltou, não pela ciência, não pelo que se via, mas pela palavra de Jesus. E mais que isso, ele ensinou que nossas palavras também carregam essa autoridade, pois em João 15:7, ele diz: "Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito." Isso é para você. Sua boca, quando alinhada com Deus, tem o poder de abrir portas, transformar realidades, curar feridas e expulsar trevas. Mas para isso, é preciso uma conexão profunda com a palavra e com o Espírito Santo, para que suas palavras não sejam apenas repetições mecânicas, mas declarações vivas que movem o céu e a terra. É essa autoridade que você pode começar a exercitar hoje, escolhendo falar o que Deus fala, em vez do que o medo, a dúvida ou a cultura da derrota querem empurrar para você. Jesus não nos chamou para sermos espectadores, mas protagonistas da transformação com a língua. A maldição só prevalece se você permitir. E o poder de quebrar essa maldição está na mesma boca que às vezes amaldiçoa, na boca que agora você vai aprender a usar para abençoar. A mudança começa na sua boca. Chegamos na reta final, e aqui é onde tudo se conecta. A mudança começa na sua boca. Você viu o poder que suas palavras têm. Não é só conversa, é fato espiritual e real. Então, o que você vai fazer com essa informação? Vai continuar deixando que sua boca libere maldição, mesmo sem querer? Ou vai decidir agora, nesse exato momento, começar a plantar palavras de vida, de fé, de esperança? Porque a Bíblia é clara. O que sai da boca, sai do coração. Mateus 12:34. Muda o que está dentro, muda o que sai, e sua vida muda também. Eu te desafio a um exercício simples, mas poderoso. Comece o dia declarando algo que edifique sua alma. Pode ser uma promessa bíblica, uma oração de vitória, uma palavra de gratidão. Use a boca para criar uma atmosfera favorável, não só para você, mas para todos que estiverem perto. Lembre-se, você tem autoridade para quebrar qualquer maldição sobre sua vida. A maldição das palavras negativas, dos pensamentos ruins, das crenças limitantes. E o que é melhor, essa autoridade vem diretamente do nome de Jesus, que nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Lucas 10:17. Agora, quero que você faça um compromisso real. Escolha falar palavras que construam, que libertem, que curem. Dê um basta na maldição que você nem sabia que estava falando. Não se esqueça, sua fala tem um impacto direto no seu espírito, na sua mente, no seu corpo e até no mundo espiritual ao seu redor. Você pode transformar sua história com a força da palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Então, se você está pronto para essa transformação, deixa um comentário aqui dizendo: "Eu escolho a vida", e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos quebrar as correntes das maldições verbais e viver na liberdade que Jesus nos deu. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos, porque eu vou trazer ainda mais conteúdos que vão fortalecer a sua fé e transformar sua vida. Até a próxima. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Deus está te chamando para um recomeço. Talvez você nunca tenha parado para pensar no peso das suas palavras. Talvez até ache que é tarde demais para mudar. Mas a verdade é que hoje, agora, nesse exato momento, o céu está ouvindo. Então, se puder, feche os olhos. Esquece o que está ao seu redor. Se quiser, coloque a mão sobre o coração. Respira fundo e repete comigo, de todo o seu coração, cada palavra dessa oração. Porque é assim que a mudança começa, com uma simples decisão de alinhar sua boca com a verdade de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, não com palavras decoradas,
mas com o coração aberto. Eu reconheço que fui imprudente com a minha boca, que falei o que não devia, que declarei sobre minha vida, sobre minha casa, sobre os meus filhos, coisas que não vinham do teu coração. Palavras de dor, palavras de derrota, palavras de dúvida. E muitas vezes nem percebi o quanto isso estava me prendendo. Eu te peço perdão, Senhor, por cada vez que murmurei, por cada vez que usei minha boca para ferir e não para curar, por cada vez que repeti frases como "eu nunca vou conseguir", "isso nunca vai mudar", "eu nasci para sofrer". Pai, me perdoa por concordar com a voz da mentira e não com a tua palavra. Hoje eu escolho te entregar minha boca. Eu quero que minha voz seja instrumento da tua glória, da tua verdade, da tua luz. Coloca um guarda nos meus lábios, Senhor. Me ensina a falar vida onde há morte, esperança onde há dor, fé onde o medo tentou dominar. Começa em mim, Deus. Muda meu interior. Que cada pensamento seja purificado por ti e que do meu coração só saia aquilo que te agrada. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então enche meu coração com tua presença. Eu te agradeço porque mesmo sem merecer, o Senhor me trouxe até aqui. Me mostrou verdades que libertam e me convida para recomeçar. Hoje eu digo, eu aceito esse recomeço. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E que a primeira mudança comece por aquilo que eu falo, todos os dias, sobre mim, sobre minha casa, sobre o meu futuro. Senhor, neste momento, eu renuncio a toda palavra maldita que já saiu da minha boca. Palavras que eu disse sem perceber. Palavras que feriram a mim mesmo. Feriram pessoas que eu amo. Palavras que deram brecha para o inimigo agir. Eu renuncio a cada frase de maldição que lancei sobre meu casamento, sobre os meus filhos, sobre minhas finanças, minha saúde, meu futuro. Eu cancelo agora, no nome de Jesus, toda palavra de derrota, toda frase de medo, toda declaração que abriu portas para a tristeza, para a escassez, para a dor. Eu declaro que essas palavras não têm mais poder sobre mim, porque agora eu estou escondido em Cristo, e o sangue dele me purifica até das palavras que eu mesmo usei contra mim. Pai, eu renuncio àquelas frases que se tornaram hábitos, frases como "nunca vai dar certo", "eu sou um fracasso", "ninguém me ama", "esse casamento não tem mais conserto", "meu filho não tem jeito", "eu nasci para sofrer", tudo dá errado para mim. Eu rasgo em nome de Jesus esses contratos verbais que me prenderam, e eu declaro: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me ama, me chama pelo nome e tem pensamentos de paz ao meu respeito. Eu sou filho, eu sou filha, eu fui criado para viver em liberdade. Agora mesmo eu libero perdão a quem usou palavras para me ferir, palavras que me marcaram lá atrás, talvez de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, de um líder, palavras que disseram que eu nunca ia ser ninguém, que eu era um erro, que eu era um peso, que eu não merecia amor. Essas palavras caem por terra agora. Eu rejeito essas mentiras, porque a única voz que define quem eu sou é a tua, Pai. A partir de hoje, eu escolho me alinhar com o céu. Eu escolho dizer o que o Senhor diz. E eu sei que quando eu falo tua verdade, os céus se movem e o inferno se cala. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus, e no nome dele eu quebro toda maldição verbal ainda ativa sobre minha história. Senhor, agora que a mentira caiu por terra, eu te peço, cura o meu coração. Vai nas feridas mais profundas, naquelas que ninguém vê, naquelas que eu aprendi a esconder até de mim mesmo. Cura as marcas que as palavras deixaram, aquelas frases que viraram cicatrizes, palavras que me fizeram duvidar de mim, da vida, até de ti. Me cura, Pai, de toda a humilhação, das vezes que fui rejeitado, ignorado, menosprezado, das vezes em que alguém disse que eu era inútil, incapaz, burro, feio, estranho.
Cura a criança ferida dentro de mim. Cura o adolescente que aprendeu a se calar. Cura o adulto que começou a repetir as mesmas palavras que o feriram, por não saber mais como viver diferente. Eu quero me ver como o Senhor me vê. Quero ouvir o que o Senhor diz ao meu respeito. E se a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, então eu escolho acreditar nisso. Se a tua palavra diz que eu sou o herdeiro do céu, escolhido, separado, chamado pelo nome, então eu recebo essa identidade agora. Deus, me ensina a cuidar da minha fala como quem cuida do próprio futuro. Me ajuda a declarar vida quando tudo parecer morte. Me ajuda a profetizar esperança quando o coração estiver fraco. E mesmo quando eu não estiver vendo nada mudar, me ensina a continuar falando como quem crê e não como quem sente. Eu oro agora para que o Senhor ative dentro de mim um novo padrão de fala, que eu aprenda a declarar teus planos, mesmo quando não fizerem sentido, que minha boca se torne um canal de cura e não de contaminação, que meus filhos cresçam ouvindo palavras de bênção, que minha casa seja marcada por declarações de paz, que o ambiente ao meu redor seja cheio da tua presença, porque a minha voz carrega a tua palavra, e que toda vez que eu abrir a boca, algo do céu aconteça. Pai, agora eu quero usar minha boca não só para mudar minha vida, mas para abençoar aqueles que estão ao meu redor. Eu oro pelos meus filhos, mesmo que ainda sejam pequenos, mesmo que estejam distantes. Eu declaro que eles pertencem a ti. Cada um deles será cheio do teu espírito. Mesmo que o mundo diga que não há mais jeito, eu profetizo que o Senhor ainda está escrevendo a história deles. Declaro que meus filhos terão um futuro de paz, uma mente sã, um coração temente a ti, que da boca deles sairá louvor e não murmuração, que eles vão construir e não destruir, e que nenhuma palavra de maldição dita sobre eles, nem por mim, nem por ninguém, terá poder a partir de hoje. Eu oro agora pelo meu casamento. Declaro que esse lar não será lugar de guerra, mas de cura, que o amor vai ser reavivado, que a comunicação vai ser restaurada, que toda palavra dita em briga, em raiva, em mágoa, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a partir de hoje, palavras de perdão, de honra, de respeito, voltem a habitar dentro dessa casa. Mesmo que pareça impossível, Deus, eu sei que Tu és especialista em ressuscitar o que parecia morto. Eu oro também pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas amizades que se perderam no caminho, por aqueles que me feriram com palavras duras e por aqueles que eu feri com palavras impensadas. Pai, eu libero perdão. Não quero mais carregar mágoas disfarçadas de silêncio. Eu solto agora todo o peso, toda palavra que ficou entalada no peito, e declaro que a minha boca, a partir de hoje, será ponte, e não muro. Senhor, me dá sabedoria para falar no momento certo, com a intenção certa, que eu saiba usar minhas palavras para levantar quem caiu, para consolar quem chora, para animar quem desistiu, que eu me torne alguém que carrega a Tua voz nas conversas mais simples, e que até sem perceber, eu libere cura por onde passar. Senhor, agora que minha boca foi lavada pela Tua verdade, agora que palavras de vida tomaram o lugar da maldição, eu te peço, sela essa transformação no meu espírito. Não deixa que nenhuma semente do céu seja roubada do meu coração. Guarda minha mente, meus pensamentos, meu vocabulário. Que cada conversa, a partir de hoje, reflita quem eu sou em Ti, não quem o mundo diz que eu sou. Eu te agradeço, Pai, porque algo mudou aqui dentro. Eu posso não ver tudo com os olhos ainda, mas dentro de mim, o ciclo foi quebrado. A mentira perdeu força, a dor perdeu o eco, e a minha boca agora é um altar, de onde só sai louvor, fé e esperança. Espírito Santo, continua falando comigo depois que esse vídeo acabar. Me confronta quando eu for repetir velhas frases. Me lembra do que foi orado aqui.
faz com que minha nova fala construa um novo futuro. E que a partir dessa mudança, minha casa sinta, minha família perceba, minha geração colha os frutos. Agora eu declaro: sou livre da prisão das palavras que feriam. Sou livre das frases que me limitavam. Sou livre do ciclo de maldição verbal. Minha boca é instrumento de Deus. Minha voz carrega o som do céu. Minhas palavras são sementes de vida. E eu termino essa oração em paz, sabendo que o mundo espiritual ouviu e que meu futuro, a partir de hoje, começa a ser redesenhado pela palavra viva que sai da minha boca, em concordância com o teu coração. Em nome de Jesus, amém.